Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos para o nosso vídeo do PGM para esta semana, né? E que todos tenham aí uma semana abençoada e um PGM abençoador, ok? Bom, nosso texto está para meditação e reflexão no PGM, foi do sermão pregado à noite, no texto de Gênesis, capítulo 21 de Gênesis, do verso 1 ao verso 7. Foi um texto que Deus colocou no nosso coração para falarmos um pouco dessa capacidade de vivermos uma vida marcada por uma alegria que procede de uma relação bem definida com Deus, né? Falamos sobre felicidade, algo que não é que nós encontramos no outro, mas que nós somos felizes para compartilhar com o outro a nossa felicidade. E aqui nós vamos falar sobre esse aspecto da felicidade, que é a alegria. A alegria que manifesta por uma ação de Deus na minha vida e na sua vida, e que gera em nós a capacidade de sorrir. Sorrir para nós tem muito a ver com piada, com a desgraça alheia, né? Você torce para o time, dá risada do time que perdeu, enfim. A gente tem uma tendência do nosso sorriso ser marcado por situações externas a nós e que normalmente não tem a ver com a manifestação de um espírito feliz. Mas para o judeu, sim, né? E dentro desse texto que que Deus colocou para nós trabalharmos no sermão do domingo à noite, é marcado por essa alegria que promove o riso no contexto da nossa vida, visto que hoje nós vivemos tão marcado por uma face tensa, sempre triste, enfim. Onde o sorriso ele é muito circunstancial, né? Depende da piada. Mas aqui a gente vai pensar com Deus algumas coisas sobre isso, né? Sara, ela queria ser mãe, não podia, era estéril. Deus faz uma promessa para ela lá em capítulo 18. Ela não acredita, mas Deus ele vai fazer cumprir a sua promessa, e aos 90 anos essa mulher vai gerar um filho por uma intervenção divina, ok? E a primeira coisa que nós podemos perceber que a alegria dela acontece, porque à medida que a gente lê o texto, ela vai no versículo 6 dizer assim: Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo. Havia um coração marcado por uma alegria verdadeira que procedia de uma intervenção divina. E essa alegria verdadeira que procede de uma intervenção divina, o texto diz que é a bondade de Deus. Olha lá, versículo 1 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Olha, essa bondade de Deus de fazer com que a sua fidelidade ela aconteça no contexto da minha existência. A fidelidade de Deus, ela promove em nós, queridos, essa alegria, porque é fruto de uma promessa que Deus cumpre no contexto da minha vida e da sua vida. Por isso, quando nós pensamos na alegria de um cristão, ele está muito pautada nessa bondade de Deus, né? Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Deus em Cristo, bondade de Deus, nos concede nova vida, e pela graça, ok? Então isso é muito importante, né? A gente, capítulo 22 aqui, Deus põe Abraão à prova, e lá no finalzinho, quando Deus fala, coloca teu filho e ofereça-me em sacrifício, ele sobe um monte e coloca o filho em cima de uma pedra, faz todo o preparo para o sacrifício. Quando ele levanta o cutelo, o Senhor diz para ele não, né? E logo mostra do outro lado ali um cordeiro amarrado, e o Senhor fala assim: eu já sei que você me ama. Isso mostra a bondade de Deus, né? Bondade de Deus no sentido de Deus
fazer com que o cordeiro fosse colocado para que o filho não fosse sacrificado. Então ele declara uma verdade teológica chamada Jeová Jireh, né? O Senhor proverá. Esse Deus que é bondoso, irmãos, esse Deus sempre vai prover para a nossa vida no momento exato, na situação adversa, no contexto mais difícil, que ainda que seja servi-lo, ele vai prover aquilo que é necessário para que a minha vida ela dê continuidade, sem frustração, sem tristeza, mas marcada por uma alegria advinda de uma intervenção divina. Bom, e depois dessa bondade de Deus, Abraão vai e diz o texto que ele circuncida seu filho. Quando seu filho tinha 8 anos de vida, versículo 4, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Circuncidar, irmãos, é definir a identidade daquela criança, né? Ou seja, aquela criança agora ela faz parte do povo de Deus, ela é de Deus, ela pertence a Deus, para viver o que Deus tem para ela. E Isaac era quem? Era o filho da promessa, né? A promessa que Deus tinha para o povo de Israel, e através do povo de Israel abençoar todas as nações da face da terra. Então esse era Isaac, consagrado a Deus, dedicado ao Senhor, circuncidado ao Senhor, ou seja, ele tem em si a identidade como pertencente a Deus. E eu fico tentando entender se é assim com a gente, né? Porque nós também passamos por essa circuncisão espiritual, que é o batismo, que é a própria ação de Deus no nosso coração, nos definindo como seu filho, o teu espírito em nós, ou seja, essa circuncisão onde não a carne reina, mas o espírito reina a partir de então. Então Deus nos define como seu filho. E eu quero entender, irmão, se nós vivemos como filhos de Deus, consagrados a Deus, que faz com que essa nossa identidade de filho de Deus prevaleça no nosso contexto social. E isso é extremamente importante para que Deus seja proclamado no contexto desta existência, porque as pessoas verão Deus em nós, ok? Consagra a tua vida a Deus, dedica ela ao Senhor. E por fim, queridos, nós falamos sobre essa alegria que ela procede de um mover de Deus, de um agir de Deus, que ela vem da fidelidade de Deus em fazer com que a sua promessa caiba sobre nós. E essa alegria ela não é uma coisa circunstancial, mas ela é algo que está em nós, pertence a nós, e devemos expressá-lo o tempo todo. Diz Sara, Deus encheu de riso todos os que souberam disso rirão comigo. Olha, uma senhora de 90 anos, né, sem saúde, sem condições de poder gerar um filho, gera um filho aos seus 90 anos, ainda dá de mamar a esse filho, sabe? É uma coisa, só Deus para fazer essas coisas acontecerem. Então ela fala assim, olha, e o nome de Isaac era riso, ou aquele que me fará rir, ou aquele que promoverá o riso, né? Este homem, ele tinha em si a alegria bem definida no seu caráter, na sua natureza, ele expressava ela no contexto do seu viver. E é interessante que dos patriarcas, Isaac foi o que menos teve problema. Ele teve uma vida tranquila, muito sossegada, né? Os problemas que ele teve, Deus superou. Diz o texto que Deus o fez riquíssimo. Ele estabeleceu em gerar uma plantação e Deus deu 100 por 1 na colheita. E esse homem tornou-se rico a ponto do príncipe de Gerar pedir para ele se afastar. É interessante, irmãos, que Deus nos criou para sermos pessoas felizes, para vivermos esboçando uma alegria na nossa maneira de viver, onde o sorriso seja parte constante da nossa vida nesta existência. Às vezes a gente pergunta um para o outro, como você está, meu querido? Aí eles dizem assim, estou bem, ou estou mais ou menos, ou não estou tão bem, ou não estou bem.
nunca está bem, nunca está bom, nunca está legal, nunca está contente, nunca está satisfeito. É uma vida que, de repente, né, gera até mais angústia do que prazer de vida. Mas em Cristo Jesus, Paulo fala assim, alegrai-vos no Senhor, digo sempre, alegrai-vos no Senhor. Que essa seja a nossa postura, né? E vivemos uma vida onde possamos expressar uma alegria que provém das ações de Deus na nossa vida e faça com que o nosso rosto sempre seja acompanhado de um sorriso que revele a alegria do Senhor em nós. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que dê um belo PGM, abençoado e abençoador, que haja, né, cura, libertação, salvação, em nome de Jesus, ok? Deus te abençoe.